Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso gratuito de bambuaria. Esse curso é ofertado através da Lei de Incentivo Cultural Aniceto Mate, da cidade de Maringá. Então a gente tem que agradecer a Secretaria de Cultura de Maringá, a Prefeitura de Maringá e a Universidade Estadual de Maringá, que nos cedeu o espaço fantástico da universidade para a gente construir esse curso gratuito de formação junto com vocês, que também estão assistindo aí no online, tá bem? Agradeço muito a presença de vocês nessa última aula, onde a gente vai conversar efetivamente sobre a construção civil, tá bom? Nessa altura do curso, eu já imagino que vocês estão loucos para começar a construir ou projetar com bambu. A gente falou muito sobre as diversas possibilidades, usos, características, né, durante o nosso curso. Apresentamos métodos de tratamento, especificidades de cada um desses métodos, de cada uma das espécies de bambu mais comumente utilizadas. Conversamos sobre a cultura, a história e a economia do bambu e também conversamos sobre anatomia e morfologia, né, dando uma formação um pouco mais técnica para vocês nesse sentido também, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a construção civil, que é o maior desejo aí da maioria dos bambuzeiros, né? Afinal, o bambu é um material incrível, então deixar de utilizar ele na construção seria um grande sacrilégio, não é mesmo? Nessa aula a gente vai começar a entender as principais nuances de construir com bambu. Quais são os encaixes, quais são as normativas, alguns macetes importantes para você viabilizar a construção dessa tão sonhada casa de bambu, né, ou um pergolado que você deseja aí estar construindo, tá bom? Bom, a gente já cansou de falar aqui sobre as milhões de características e benefícios do bambu, né? Essa verdadeira façanha da natureza. O bambu ele tem uma engenharia perfeita em formato, tá bom, pessoal? O bambu possui uma inércia que é otimizada, que afasta o centro de massa do centro de gravidade, tá bem? Promovendo aí uma peça roliça mais oca e também de grande capacidade de absorção de cargas. Ou seja, os bambus roliços eles têm maior capacidade de resistir do que comparado à forma laminada do bambu. Para vocês terem ideia, são necessárias 3 varas de bambus laminadas, né, ripar elas 3 dessas comos e colar eles, montar a ripa para você obter a mesma resistência, a mesma inércia de uma peça roliça, comprovando então a versatilidade da utilização do bambu de forma natural. Um outro ponto interessante está no baixo peso do material. Um pilar de concreto armado, gente, que resiste à mesma inércia comparada nesse estudo que eu estou apresentando na tabela para vocês, um pilar de concreto armado, que resiste a essa inércia, ele vai ter em torno de 180 quilos, né, com aço, concreto, brita, areia, cimento, enquanto um pilar de bambu com as mesmas características de resistência à inércia, ele vai pesar só 21 quilos. Isso é uma diferença enorme, principalmente quando a gente está falando sobre o peso da estrutura como um todo e como isso vai influenciar na própria fundação da sua obra, tá? No tocante sustentabilidade, a gente sabe o quanto esse material pode ser eficiente, mas olha só que interessante essa comparação também entre energia consumida para a produção e resistência no material. Notem que o bambu ele consegue ser 3 vezes mais eficiente até mesmo que a madeira, promovendo aí uma eficiência desse material, né, que graças às características físicas, mecânicas, que a gente vem discutindo, ele consegue vencer esses grandes vãos. Então, quando a gente pensa em otimização de projeto, análise de viabilidade, quando a gente fala da sustentabilidade baseada em 3 pilares, que é o financeiro, o social e o ambiental, o bambu ele consegue abraçar esses 3 pilares. Ele vai reduzir o peso da sua obra global, ele vai reduzir o uso de aço, ele vai reduzir o uso de concreto, ele vai tornar a sua obra mais barata e ele vai trabalhar a vertente social porque toda a cadeia produtiva do bambu tem essa característica também, né? E aí a forma como você trabalha nessa obra pode trabalhar ainda mais esse social, tornando a sua obra realmente sustentável, tá bom? Bom, deixa eu só passar esse slide aqui. Então, gente, o conceito inicial do projeto Bambu, ele tem que partir de uma máxima que já é muito conhecida e vocês já ouviram aqui algumas vezes. Mas essa máxima ela vai dizer que toda estrutura de bambu ela tem que contar com bota, chapéu largo e protetor solar. Essa máxima, gente, traz os conceitos iniciais ali de um projeto eficiente com bambu.
A bota, então, no caso, vai representar a nossa fundação, o alicerce das suas estruturas, né? Toda obra tem esse sistema que conecta ela com o solo e transfere as cargas das edificações para o solo por diversos métodos, né? Que podem ser os superficiais, como as sapatas, os blocos de fundação, do tipo radier, ou profundas, né? Como estacas, tubulações. Logo, após essa base de fundação, a gente tem a superestrutura, que são os elementos estruturais que compõem a nossa obra. Então, no nosso caso, a nossa superestrutura vai ser uma superestrutura de bambu, tá bom? Em todo caso, gente, sempre que você vai construir com bambu, a sua fundação ela tem que contar com um método construtivo que vai afastar esse bambu do solo, obedecendo assim as normas técnicas de durabilidade de edificação e retirando o bambu do contato com a umidade proveniente do solo, né? Para fazer isso, gente, a gente vai levar as sapatas, os bases, no mínimo 25 centímetros do solo, tá bem? Essas sapatas, elas podem ser feitas de concreto armado e deve sempre contar com um arranque, tá? Um ferro que vai conectar a malha de aço e a base da sapata com a parte interna do bambu, que vai ser preenchida ali até a altura da perfuração, né? Mais ou menos um nó, com uma argamassa, tá bom? Essa argamassa ela vai ter uma proporção máxima de 1:4 de cimento para areia grossa, ou você pode usar também 1:2:2, adicionando o pedrisco, tá bom? O como, gente, ele tem que ficar com a parte basal voltada para baixo, tá bom? A gente tem que usar ele conforme ele cresce também, com um nó na extremidade, tá? Então a gente sempre vai deixar o mais próximo possível da base um nó, tá bem? Você pode usar nessas etapas, gente, também, que é bem legal, que fica bem bonito, as pedras grandes para subir essa estrutura de concreto armado. Mas muito cuidado com que pedra você está usando, tá? Ou você pode utilizar uma manilha de concreto, ou um toco de madeira, né? Também você pode utilizar isso como construção mais básica, desde que os elementos sejam corretamente dimensionados, tá bom? Assim como a fundação da sua obra, com base aí nas características do solo, do local, da própria direção dos ventos, né? O quanto ele vai ter que suportar ali. Lembre-se, gente, que uma fundação ela tem que ser dimensionada para que as patologias futuras não apareçam, tá bom? Fatores como a própria carga de toda a obra, o nível do lençol freático, geotécnica do solo, as características das fundações locais do entorno vão ser um grande gargalo para a sua obra, tá? Então procure um bom profissional nesse tocante que vai ajudar você a desenvolver um projeto de fundação sem um absurdo de uso de materiais e também sem a falta de materiais. Vai promover isso de uma forma inteligente, eficiente e conforme as normas técnicas, né? Isso é muito importante, pessoal. Bom, continuando a nossa máxima sobre o trabalho com bambu, a gente tem agora a parte do chapéu largo, que vocês bem sabem, representada por aí os nossos beirais, né? Sua obra ela tem que ser posicionada, gente, de forma a aproveitar as melhores características bioclimáticas e proteger a estrutura aí da edificação de intempéries. Lembrem, gente, que a face norte da sua obra é a face que vai mais receber sol. Então você tem que prever técnicas de projeto que vão proteger essa área ainda mais quando comparada à face sul, por exemplo, tá bom? Aí entra a necessidade de um bom bioarquiteto que vai para além da uso e ocupação daquele espaço, para além das características básicas de entorno, ele vai analisar essa bioclimática junto com outras técnicas de bioconstruções e promover um projeto mais inteligente, tá bom? O beiral, em suma, gente, ele tem que ser sempre, então, largo, tá? Uma boa regra é sempre pensar que o beiral ele tem que representar 1/3 da altura do pilar, tá bom? E, por fim, a própria proteção solar ela vem aí com o uso de varas tratadas, já secas, né, com umidade em torno de 25 aí, e ela vem pintada desde o começo da obra, tá, gente? Então vai construir com bambu, passa 1 a 2 demãos no como antes de começar a construção e depois você faz a pintura final, sempre mantendo essa proteção. O que eu uso para pintura? Stain da Osmocolor Gold ou da Sparlac, tá bom? Sempre o Stain, que é um material impregnante, diferente do verniz que vai formar película só, tá bem? Bom, mas não é só isso que você precisa para fazer uma estrutura de bambu, não é mesmo? A superestrutura, gente, ela é a base de toda a sua obra. Os elementos de conexões, então, devem ser entalhados de maneira a oferecer encaixes bem perfeitos, tá? Que vão distribuir
as cargas da sua obra de uma maneira uniforme. Nessa hora, gente, é importante conhecer os principais encaixes utilizados na bambuaria, que eu vou apresentar no próximo slide, além, é claro, das normativas técnicas, né? Para projetos bem definidos, a gente precisa seguir as normativas técnicas. No nosso caso, no Brasil, a gente já tem uma normativa técnica para a utilização do bambu, que é a 16828, que é um excelente guia, porque ele prevê no escopo as principais maneiras de você também efetuar as conexões de uma maneira segura. Mas existem outras normativas, tá? A NBR 168282, ela vai dizer sobre os ensaios técnicos necessários, tá bom? Então, quando a gente vai fazer uma grande obra, a gente vai primeiro fazer uma coleta de amostra dos bambuzais que a gente vai trabalhar, fazer as análises de laboratório para entender a resistência daquele bambu, para, enfim, fazer o projeto estrutural, tá bom? Enquanto isso, a gente vai trabalhando nos projetos de arquitetura. Existem outras normativas mais completas que as normativas nacionais. A normativa do Brasil ainda é muito nova, então ela tem muito ainda para crescer. Mas a ISO, né, que são as normativas internacionais, elas vão trazer aí muito mais conteúdo, muito mais riqueza de qualidade de informação, tá bom? Então você pode estar utilizando elas também. Estou olhando aqui para o lado para ir olhando as normativas para vocês também, tá bom? A normativa indiana é muito legal também, mas a normativa colombiana é extremamente interessante, tanto a colombiana quanto a peruana para a nossa região, tá bom? Existe uma facilidade de entendimento também que é aflorada com essas normativas, né? Bom, mas os principais encaixes e cortes utilizados, então, na fabricação dos elementos do bambu são o corte reto, né? O corte boca de peixe, que é esse ali que vocês estão vendo no meio, e também o corte... tá invertido, pessoal, aqui, tá? O primeiro ali é o corte boca de peixe, e esse aqui é o corte bico de flauta, tá bom? Provavelmente o Brendo foi mexer aqui nos slides e acabou invertendo. Então vamos falar sobre esse primeiro, que é o boca de peixe, né? Ele é utilizado para conexões com ângulos de 90 graus, enquanto o bico de flauta, que é o do meio, ele é utilizado em diferentes ângulos aí de 0 a 90 graus, tá? Sempre que você for executar esses cortes, vocês têm que prever ao máximo a proximidade com o nó. Todas as fotos que vocês estão vendo quanto ele está próximo do nó, porque é uma área de muito melhor resistência, ela tem maior resistência. Sendo assim, na hora de cortar os pilares, as mãos francesas, a gente precisa já pensar nesses detalhes, tá bom? Trabalhe com espaço também ali entre o nó para você poder corrigir. Às vezes você vai preparar uma boca de peixe antes, ela não vai encaixar tão bem na hora da obra. Não pode ter pressa, porque esse tipo de encaixe é paciência e método, tá bom? O corte, ele pode ser feito tanto com serra manual, tá bom? Quanto uma serra circular, mas às vezes ela vai acabar forçando muito, ou com uma motosserra também, eu já vi sendo feito, tá bom? Então, a gente sempre vai fazer o corte. Eu gosto de fazer, gente, sendo bem sincero, com a serra circular de esquadria, tá? Mas nem sempre a gente tem acesso. Então, às vezes eu faço o corte mais bruto numa serra circular manual, né? Ou na motosserra, e depois eu vou entalhando com calma com a esmerilhadeira. É sempre importante a gente também limpar o volume interno, tá? Essa face interna aqui do bambu, a gente tem que dar uma limpadinha angulada nela, tá bom? Para facilitar a conexão e dar um acabamento aí bem legal com a esmerilhadeira, tirando qualquer fiapo, deixando bem perfeito o encaixe. Paciência, gente, vai ser a chave do sucesso nesse momento, tá bom? Então, vocês podem praticar em pequenos elementos e então depois partir para uma obra maior, tá bom? Às vezes vai ser legal para a sua prática. Com os cortes feitos, gente, você vai precisar unir os dois elementos, né, de uma maneira discreta e efetiva. Como a gente está falando de encaixe entalhado, essa união ela vai se dar por meio das barras roscadas, tá? Porcas e paraboloides. Um elemento que vai oferecer rigidez, confiança e também e ser discreto, né? As conexões elas têm que ser feitas têm que ser unidas, prezando-se aí ao máximo a mínima possibilidade de fissura entre as peças, tá bom? Então, se você faz uma conexão em que ele pesa mais de um lado do que o outro, aquilo pode rachar a sua peça. A gente tem que distribuir a carga por igual no cômodo circular, tá bom? A conexão, por fim, então, é feita com as barras roscadas e aí, posteriormente, a gente preenche aquele vão com argamassa.
tá? Como eu citei anteriormente. Lembrando que não é, que é preciso preencher o menor espaço possível e confiável aí com a argamassa, uma vez que essa é uma região que tende a rachar com as variações climáticas, porque a gente tem as diferentes movimentações. A argamassa vai movimentar com a variação de temperatura e umidade numa velocidade, enquanto o bambu em outra, tá bom? Então a gente preenche somente os locais onde tem compressão entre as peças, locais onde vai haver um esmagamento, tá? Como uma junção de vigas ou uma junção de pilares. É interessante também citar esse ponto de conexão com as cintas metálicas usadas em postes, tá? Então a gente sempre, depois de concretar, coloca as cintas metálicas para proteger ali a possível rachadura. Nessa imagem, gente, eu mostro o detalhamento das barras roscadas e como vocês encaixam ela nas conexões de pilares e também nas conexões de mão francesas. Eu vou mostrar um outro detalhamento, mas notem que o anzol que puxa o pilar na imagem da esquerda, ele é um anzol que ele vai puxar de forma a conectar o pilar com a viga. E é aquela área ali que a gente vai concretar, né? A área só ali daquele primeiro e segundo cômodo, né? Ali também é onde ele conecta em cima, só naquela região, tá bom? E aí você pode colocar papel dentro para dar uma fechada nos vãos, né? A mesma coisa que a gente usa aí numa caixa quando a gente está enchendo um pilar de concreto, ele começa a ter algum vazamento, a gente vai lá, molha o papel, coloca na bordinha, você pode utilizar dessa técnica aí também, tá bom? No pilar da direita, no pilar da esquerda, então a gente usou a boca de peixe, né, no pilar, que deve ser lixada e entalhada para encaixar, né, na viga superior. Já na direita, na conexão do pilar com a mão francesa, né, nessa área aqui, a gente utilizou o bico de flauta, tá bom? E aí também a gente vai concretar aí aquela área, inserir no papel para que o concreto não avance ali. E aí sempre dando marretadinhas com uma marreta de borracha para esse concreto se ocupar de todo o espaço, tá bom? Posteriormente, gente, a gente fecha o furo para onde a gente concretou. Lembra como você na imagem anterior? A gente faz um furo com a serra-copo, ali depois a gente guarda aquela tampinha, faz o preenchimento com concreto com um funil ou com a ajuda de uma garrafa. Eu gosto bastante de usar aquelas garrafas de água quadrada, meio grandinhas, né, de 5 litros, se não me engano. A gente faz isso e aí depois aquela mesma tampinha ela volta. O furinho dela é preenchido com uma massinha de madeira, lateral também, e aí dá um acabamento bem legal, tá bom? E aí, aonde eu concretei, eu vou cintar aqui embaixo e aqui em cima. Então, aqui embaixo, aqui em cima, nessa lateral e nessa lateral. Aqui e aqui mais um. Essas cintas vão me ajudar nessa variação de temperatura, tá? Então, é muito bom utilizar. Notem como o acabamento ele pode ficar impecável mesmo com a utilização dessas cintas, né? Nessa obra, que é uma obra pequena, eu usei o Dendrocalamus asper e o Philostactis aureus, que você pode substituir também pelo Philostactis edulis, né? Que é um bambu moçô, por exemplo. Nas mãos francesas, eu usei uma conexão simples, dupla de Philostactis aureus, com diâmetro de 6,5, é um Philostactis bem grandão, tá? Preenchido com argamassa também na conexão. Na ponta deles eu fiz um acabamento com um pó do próprio bambu e cola branca, tá? E finalizei com stem na cobertura. Eu usei também nesse pergolado um caibramento de áurea 6.5, tá bom? E um forro de palha. Posteriormente, acima desse forro de palha, né, dessa placa de madeira, tem um outro ripamento de pinos que recebe a cobertura metálica, tá bom? Nos pilares, gente, eu adicionei os esposos de bambu gigante também. Então vocês podem ver esses pontos de luz, eu vou tentar mostrar uma foto melhor para vocês. Eles têm, aqui eu tenho um, ó. Eles foram feitos de bambu de uma forma bem simples. Então, nota que essa era uma área, um pergolado fechado, coberto. Entendeu? Então essas mãos francesas, elas foram dimensionadas pelo nosso dinheiro, era o suficiente para essa área. Toda vida num galpão, eu usaria uma mão francesa de encaixe direto, tá bom? Como aquela que eu mostrei anteriormente. Então cada caso é um caso. Eu também utilizei nos bambus a tampa com o próprio pinus, tá bom? Lixei bem o pinus, cortei ele redondinho, parafusei ele perfurando o bambu antes, nunca colocando um parafuso direto, tá bom? E aí ele deu um acabamento bem legal aqui, tá? Na hora de concretagem, olha só como que é feita a concretagem. Então, na hora de concretar, a gente preenche com papel as laterais onde a gente não vai querer que o concreto vai, e posteriormente, à medida que a gente vai colocando a argamassa, a gente vem batendo com a marretinha de borracha, como eu falei, tá bom? Para a argamassa se espalhar por toda essa seção desejada. Lembrando de ir com um paninho, uma água, tá, gente? O baldinho ali do lado,
limpando a argamassa para que no final, quando a gente trabalha com bambu, a gente tem que ter esses cuidados aí a longo prazo, tá bom? Eu sempre procuro fazer isso em tudo que eu faço na minha vida para manter sempre essa característica de levar os serviços prontos, né? Eu me programo já para levar, por exemplo, tudo pré-montado. Então, antes na oficina, eu lavo os bambus, bem lavadinhos, com a bucha vegetal e sabão, deixo ele secar, invernizo, né? Eu vou fazer a primeira pintura com um stem, passo 2 demãos bem fininhas de stem, obedecendo o tempo entre demãos. Depois eu enumero todas as peças, faço o corte já básico da boca de peixe, o bico de flauta, deixo tudo semi-pronto, tá? Utilizando ali a serra circular. E depois, com a parte dentro dessas bordas, eu vou dando um acabamento na esmerilhadeira e na tico-tico também, tá bom? Na boca de peixe. Então, quando eu chego na obra, eu espalho todo o meu material pelo campo de obra, separo as minhas peças e eu vou montando esse pequeno quebra-cabeça, né? Dando só pequenos arremates ali com a esmerilhadeira, numa boca de peixe, para encaixar no pilar. Mas esse é o meu método. Só para constar, pessoal, lembra que eu falei que o bambu racha com a variação de temperatura, quando está exposto ao sol, chuva, né? Então, nesse caso, sempre que eu vou trabalhar em um local mais exposto, eu também vou cobrindo as peças à medida que eu vou terminando a construção, tá? Então, se é uma construção muito grande, vou rolando um sombrite ali em torno dela até que ela seja coberta, né? Até que tudo esteja alinhado e facilitado, tá bom? Então, esses são um pouco dos processos aí da construção. Notem como ele está bem lixadinho essa borda aqui nesse bambu aqui, para ter um encaixe perfeito, tá bom? Então, vem dar um acabamentinho com a tico-tico, depois passa a esmerilhadeira para dar um acabamento, tá? Voltando aí ao detalhamento então da barra roscada, especificamente na conexão do pilar, essa imagem aqui ela mostra muito bem como fazer. Ela vai ser utilizada na conexão dos pilares, né, e vai produzir esse anzol. Já as mãos francesas, elas vão com encaixe um pouquinho mais facilitado, né? Esse anzol, gente, você pode fazer aquecendo um pouquinho a barra e depois batendo com uma marreta, tá? É super simples de fazer. Sempre lembrando que quando você for apertar a corda, né, a porca, arrochar essa porca, é só apertar até ela começar a dar a pega no concreto, ali no bambu, tá? Não apertar demais. Porque aí o concreto, quando você fez ali, ele tá mole. Então depois que o concreto secar, depois que a estrutura estabilizar, você vai lá e dar uma arrochadinha um pouquinho maior, mas tomando muito cuidado, porque se apertar muito vai acabar rachando o bambu, tá bom? Uma dica que eu sempre dou, tá? Eu sempre trabalho com a barra roscada de 1,5 m, tá? E aí eu trabalho com aquelas porcas que tem um sistema para não soltar também. Uma porca ela tem uma rolinha de borracha por dentro, tá? E aí trabalhando com a barra de 1,5 m, eu vou fazendo todos os elementos e depois eu venho cortando essas barras, tá? Evita um pouco de desperdício. Uma outra dica boa, em obras muito grandes, onde você vai ter as centenas de metros de barras roscadas, é mandar usinar peças lisas de aço, tá bom? Somente com a ponta com barra roscada. Isso vai economizar bastante na sua obra como um todo, tá bom? Porque barra roscada é bem cara. E como parte dela vai estar lá dentro do concreto, às vezes só precisa de 10, 15 centímetros de rosca. Então dá para você planejar isso também numa obra, tá bom? É uma outra dica aí. Bom, nas conexões das mãos francesas, conexões diagonais, a gente vai usar a barra de rosca também, tá bom? Nesse tocante, gente, é importante a gente sempre entender essa proximidade com o nó. Notem que todas as imagens que eu estou trazendo para vocês, as barras estão sempre próximas ao nó, sempre que possível, tá bom? Eu sei que nem sempre vai ser possível, mas tentem prezar por isso, porque vai ajudar a reduzir também a questão das fissuras, né? Lembra lá da aula de morfologia de como os veios estão dentro desse bambu. É possível usar também, gente, os suportes, né, como está ali detalhado em azul, para que não aconteça deformação na peça, tá? Eu confesso que eu, pessoalmente, eu não gosto de usar esse tipo de suporte, porque eu não vejo diferença estrutural se eu coloco a barra um pouco mais angulada e retiro essa peça, né, deixando esteticamente um pouco mais limpo. Mas cada caso é um caso e isso tem que ser avaliado junto com o pessoal da engenharia do seu projeto, tá bem? Para as áreas onde as mãos francesas recebem grandes cargas, a gente pode utilizar inclusive um sistema de suporte que vai aumentar a transferência de peso das vigas para os pilares, tá bom? E também aumentar a área de contato das mãos francesas. Eu gosto muito desse tipo de conexão, sobretudo para aqueles que estão começando no mundo do bambu e tem pouca precisão no corte de bico de flauta, tá bom? Porque às vezes se o corte de bico de flauta não ficar bem encaixado, você vai ter uma movimentação enorme na sua obra. Então isso aqui dá um suporte maior aí, tá bem? Lembrem, gente, que o papel da mão francesa é transferir
e dividir as cargas superiores, né, diminuindo aí o nosso vão livre e conectando a superestrutura em balanço com as paredes. Logo, a conexão dela tem que ser muito bem executada, tá bom? Tem que ter muito acabamento. Olha que conexões perfeitas que estão detalhadas aqui, né, para vocês. Bom, agora pensando em grandes vãos, locais onde o vão livre da obra é maior que o comprimento dos bambus ou que você tem disponível. É claro que numa situação ideal, a gente sempre vai dimensionar a edificação com base nas peças que a gente tem acesso, mas nem sempre isso é possível no campo de obra. A gente encontra muita variação, né? Ou às vezes até mesmo a logística se complica para trazer ou tratar grandes peças ali naquela obra. Nesse caso, com o auxílio de um profissional de engenharia, a gente pode trabalhar com as ligações longitudinais. A própria normativa brasileira de bambu, ela traz inúmeras soluções para esse caso, tá? Tudo vai depender, é claro, das características da sua obra, os materiais disponíveis locais e também como a equipe local costuma trabalhar, tá bom? Mas é possível a gente trabalhar essas conexões longitudinais, tá? A primeira opção, ela traz uma solução utilizando o próprio bambu, né? Trabalhando com conectores longos, apoiadas e presas através do sistema de barras roscadas, tá bem? E aí, posteriormente, como vocês já sabem, preenchidas com a nossa argamassa de preenchimento nas áreas de contato e distribuição de carga. Eu confesso que, embora eu ache essa solução extremamente eficaz, eu acredito que é difícil trabalhar a estética dessas vigas num projeto. A não ser, é claro, que você já faça as mesmas conexões em todas o vigamento, em todas as vigas, né? E trabalhe esse conceito de uma estrutura com conexões dentro do seu projeto, esse conceito estético, né? Mas a gente tem outras soluções que eu acredito ter o mesmo efeito de uma maneira mais fácil e visualmente mais bonita, tá bom? Uma delas é a ligação com suporte de madeira. Você pode tornear um toco de eucalipto, tá bom? Que vai entrar nas duas partes do bambu e conectar ele com os parafusos. Lembrando que nesse tipo de encaixe, a madeira tem que entrar sem forçar o bambu. Caso contrário, essa área que você deu uma forçadinha com o futuro vai trincar. E lembra de cintá-la com concreto também. Então, vai lixando o toco, trabalhando ele, dando uma tiradinha de pouquinho em pouquinho, vai vendo como ele se encaixa no bambu ali, sem causar muita pressão. Lembre-se também de limpar bem o bambu por dentro, tá bom? Principalmente nas áreas do nó. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem legal, tá bom? E aí, às vezes, quando a gente precisa de fazer de uma maneira mais fácil e prática, a gente utiliza as peças de aço, né? Ela possui um custo um pouquinho mais elevado do que o da madeira, né, em comparação com o método anterior, mas é uma solução que vai trazer rigidez e agilidade no processo de montagem, tá bom? Então vale aí a pena você entender a viabilidade disso, porque o toco, por mais que é mais barato, você vai ter que ficar torneando isso, né? Eu acho que quando bem trabalhada, essa solução é muito bem aplicada, tá? São várias as opções de conexões que você pode observar por aí. Eu me preocupei em trazer nessa aula, gente, algumas ligações simples e eficazes, normatizadas, que vai atender aí uma demanda bem grande de possíveis construções, tá bom? E também que fossem fáceis de executar e encontrar nas normativas relacionadas, né? Bom, mas são inúmeras as conexões possíveis de se realizar, tá bom? Uma outra possibilidade são as conexões metálicas, que sem sombra de dúvidas trazem um conceito de exposição muito interessante para o seu projeto. Todavia, contando aí com um custo muito mais alto, tanto para o projeto quanto para a execução, muitas vezes viabilizando essa obra. Esse tipo de solução apresenta a característica de ser facilmente montável por um mestre de obras com uma boa leitura de projeto e com pouca experiência em cortes e acabamentos. Tá? Então, cabe a cada projeto tomar a decisão de como você vai trabalhar esteticamente e funcionalmente a relação das conexões na sua construção, utilizando as técnicas seguras, normatizadas e eficientes para a sua construção que conversem com a equipe construtora, tá bem? Bom, pessoal, esse é o nosso último slide. Realmente, falar sobre construção não é uma tarefa muito fácil. Falar sobre as técnicas da construção com bambu, às vezes numa videoaula é um pouco difícil. Eu pensei em trazer para essa aula uma coisa bem simplificada, mostrando os conectores, mostrando ali o básico para vocês, tá bom? Para que vocês pudessem analisar tudo isso e discutir aí como que você pode, de repente, utilizar essas conexões dentro de uma construção. Eu sei que à primeira vista, quando a gente procura saber sobre a construção com bambu, e parecem inúmeros projetos enormes, as coisas mais lindas do mundo,
mas minha dica para você é começar pequeno, focando em primeiro entender os processos, como que é feito, como que esse bambu chegou até ali, criando uma maquete, né? E a partir disso construindo, tá bom? Faz um projeto pequeno, né? Nesse projeto a gente pode primeiramente lembrar das nossas máximas que a gente conversou, se elas estão sendo completamente atendidas, né? Buscar fazer uma boa fundação, entender todas essas características pode ser interessante, tá bom? Bom, nesse projeto que eu trouxe na foto, primeiramente a gente já consegue ver as nossas máximas, bota, chapéu e o protetor solar na pintura. Notem que a fundação ela busca elevar a estrutura do solo, possuindo esses beirais bem inclinados e largos que vão proteger as nossas peças de bambu com o contato com intempéries, né? Mas notem também que alguns cabos, né, principalmente as pontas ali, eles vão ter o maior contato com a exposição, como notamos aqui nessa área dedicada em vermelha, tá bom? Então programe sempre que essa área vai acabar recebendo um pouquinho mais de manutenção. A gente pode também notar a utilização dos cortes que a gente falou nessa aula, principalmente o corte de boca de flauta nas mãos francesas, né? Ali destacadas em azul. Notem que ele utiliza os pilares duplos em toda a obra e vigamento, né? Passando lateralmente ali, evitando grandes quantidades de cortes, grandes quantidades de entalhe. Então isso foi utilizado justamente por isso, né? Exigindo aí menos tempo para acelerar a obra como um todo. O último destaque que eu queria dar nesse projeto, né, são as mãos francesas. Notem que a triangulação da obra, como que ele fez, esse artifício vital aí para que a obra trave como um todo, principalmente nesse projeto que tem ausência de paredes, né? Então, quando a gente tem parede, ela ajuda a equilibrar a movimentação da obra, mas quando a gente não tem, a gente tem que trabalhar com uma triangulação, um projeto de engenharia muito feito. Então, muito bem feito, tá bom? Então, aqui ele trabalha com essas mãos francesas bem longas, né, equilibradas em toda a obra, oferecendo essa resistência e uma estética muito agradável ao mesmo tempo, né? Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa aula aqui por hoje, tá? Queria trazer só alguns conceitos, algumas coisas mais básicas para vocês entenderem a construção. Na aula presencial que vai acontecer na UEM, na próxima segunda-feira, que vai ser, deixa eu só confirmar a data para vocês. Eu vou confirmar no grupo depois para vocês, mas na nossa próxima aula, ou vai aparecer na imagem aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma roda de conversa sobre a bioconstrução e a bioarquitetura. Vamos conversar sobre o mercado, alguns arquitetos e engenheiros do Brasil, mostrar o trabalho deles para vocês, discutir esses encaixes na sala de aula, o que a gente pode estar fazendo, discutir com os alunos os próprios projetos deles e discutir também como você pode entrar no mercado da bioarquitetura e bioconstrução. Bom, vai ser uma aula bem legal, convido todos vocês a, se quiserem participar, ela vai acontecer às 7h30, lá na Universidade Estadual de Maringá, na próxima segunda, na data que vai aparecer na tela para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a Secretaria de Cultura de Maringá por esse projeto magnífico que foi possível através da Lei de Incentivo à Cultura Aniceto Mate e a sua premiação. Agradeço porque é a primeira vez que a gente consegue oferecer um curso gratuito com tanto material, não só para os alunos do presencial, mas também para o pessoal do online. Claro que o pessoal do online só vai ter acesso às aulas, né? São 6 aulas virtuais que vocês vão ter acesso, mas é um conhecimento muito difícil de a gente ter acesso de maneira gratuita, gente. Eu lutei muitos anos para obter esse conhecimento, fiz vários cursos, participei de vários debates, várias palestras, então eu acredito que é um conhecimento que agrega muito. Então aproveitem e divulguem esse material. A gente tem que agradecer também à Universidade Estadual de Maringá, que através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nos possibilitou o uso da universidade. Em que tocante isso é importante? As aulas presenciais estão acontecendo dentro de uma universidade pública, estadual e de qualidade, gente, com infraestrutura e com muita bagagem também. Então isso é muito legal, a gente está utilizando os espaços da UEM, vamos utilizar um espaço da marcenaria da universidade, então é trazer a comunidade para a universidade, conectar ela com os estudantes, é justamente fazer o que a extensão propõe dentro da universidade, né? Fazer o contato entre professores, estudantes e a população. Então isso é muito legal e eu agradeço imensamente à Universidade Estadual de Maringá por esse primeiro projeto de bambu aprovado nela, tá bem? E agradeço, por fim, à Prefeitura de Maringá, que possibilita esses tipos de formações, esses tipos de cursos, esses tipos de atividades, através de uma gestão eficiente que leva também a cultura
como seu pilar central. Agradeço todo mundo que me ensinou e que de alguma forma dedicou algum tempo na cadeia produtiva do bambu a dividir os conhecimentos comigo, até mesmo os concorrentes, gente, sempre estão aí conversando, sempre trocando experiências, porque o nosso intuito é crescer como uma moita. Um bambu não cresce sozinho, ele precisa de vários comos para ser forte, e eu acredito que vocês vão fazer parte dessa cadeia junto conosco. Se ficar qualquer dúvida, gente, se tiver um projeto que não sabe bem como trabalhar, ou uma possibilidade, que é uma parceria para gerenciar, executar, projetar, a gente está aqui para isso, tá bom? Agradeço imensamente vocês e agradeço a minha equipe, tanto da Bambusa Atelier quanto da Bambusa Bioarquitetura. Um grande abraço, pessoal!